Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre uma notícia urgente. Isso aí vai impactar muito no que hoje nós conhecemos sobre a nossa liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria pelo que eles chamam de regulação das plataformas de redes sociais. O Supremo Tribunal Federal está considerando o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. O artigo 19 do Marco Civil da Internet ele diz que as plataformas não podem ser responsabilizadas por postagens dos usuários, a não ser que eles sejam notificados judicialmente e eles desobedeçam essa ordem judicial de retirada destas postagens. Agora, o Supremo Tribunal Federal entende que, já é formada essa maioria, entende que as plataformas têm que ser sim responsabilizadas e elas não precisam receber uma ordem judicial. Tudo aquilo que for postagem, que houver uma reclamação ali, que aquilo ali pode se tratar de algo ilegal, eles devem retirar, mesmo sem uma ordem judicial. Se não o fizerem, eles podem ser responsabilizados. É como se as empresas de telefonia fossem responsabilizadas pelos crimes cometidos usando estes aparelhos de telefone. Eu, por exemplo, recebo várias ligações por dia de golpistas. A Vivo, a Oi, a TIM, as empresas de telefonia, elas não são responsabilizadas por isso e nem devem ser, porque ficaria totalmente inviável para essas empresas operarem aqui no Brasil. Então, é impossível você responsabilizar as empresas de telefonia por aquilo que os usuários da telefonia fazem. Assim como também não deveria ser possível responsabilizar as plataformas digitais por aquilo que as pessoas postam nas redes sociais. Mas é exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. A Gazeta do Povo trouxe a notícia da seguinte forma: STF forma maioria para responsabilizar redes, abrindo rota para agravar a censura. E isso aqui realmente é uma censura. O antagonista trouxe a matéria da seguinte forma: STF forma maioria para responsabilizar redes por conteúdos postados por usuários. Então, as chamadas Big Techs, as plataformas aí de redes sociais, elas estão sendo aí responsabilizadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não receberam nenhum voto para fazer uma legislação. Eles estão legislando. Eles estão julgando inconstitucional um artigo que está funcionando desde a época da Dilma. O Marco Civil da Internet foi aprovado no governo Dilma. E agora vem o Supremo Tribunal Federal com o único voto divergente até agora, que foi o do ministro André Mendonça. Falta ainda o voto do Nunes Marques, que possivelmente também seja um voto divergente, mas os demais estão votando aí todos pela implantação da censura aqui no nosso país. E o pessoal da extrema esquerda está comemorando. Tem muita gente achando que não vai chegar neles, que vai se restringir apenas ao pessoal da direita. Eles vão tentar fazer isso realmente, principalmente durante o período eleitoral, perseguir a direita, mas isso aqui vai chegar nesse pessoal da esquerda que está comemorando. Eu vou trazer alguns perfis aqui que estão comemorando, por exemplo, essa tal de Lori, ou Iori, sei lá. STF acabou de formar maioria para regulamentar as redes sociais. Vai ter extremista que vai dormir triste hoje. Será que essa moça aqui, ela já parou para pensar que uma postagem dela pode ser considerada aí uma postagem ilícita e ela ter a sua postagem retirada das plataformas, das redes sociais, porque alguém reclamou lá e não teve nenhuma ordem judicial para isso? Será que eles estão pensando que vai se restringir mesmo à direita? Assim também tem esse de extrema esquerda aqui, o sobrinho da Dilma Rousseff, que diz o seguinte: urgente, STF acaba de formar maioria com o voto do ministro Alexandre de Moraes para responsabilizar redes por conteúdos criminosos. Não sei se você lembra daquele caso do Choquei, que fez aquela postagem lá, aquilo ali, uma verdadeira fake news, né? Que aquela moça tirou a própria vida por causa daquilo lá. Vocês se lembram da Choquei? É uma página de esquerda. Será que se fosse com essa nova lei que está sendo implementada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, será que a Choquei seria punida? Eu não sei, porque eles são de esquerda, talvez não, né? Uma triste notícia para a extrema-direita, ou seja, ele está admitindo aqui que vai perseguir apenas a direita.
e não vai perseguir a esquerda. Então é uma medida que está sendo implementada para perseguir um lado político. Uma triste notícia para a extrema-direita que adora cometer crimes e espalhar fake news. A esquerda não comete crimes, não espalha fake news. A esquerda não mente, nem roubar eles roubam mais. Né? Depois que voltou aí esse novo governo aí que implantou essa ditadura aqui no país, a esquerda virou todo mundo santo. Nem roubar eles roubam mais. Grandíssimo dia. Né? Então, segundo Pedro Rousseff, é um grande dia, né? A implantação da censura aqui no nosso país. Um outro também que está comemorando é o Vinícius Bestiol, que é outro da extrema esquerda, o petista aí. Urgente, o STF acabou de formar a maioria para regulamentar as redes sociais e responsabilizar as plataformas por crimes contra crianças. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui eles estão inventando um argumento que é para proteger crianças, golpe contra idosos e várias outras práticas criminosas. Aqui está o trecho da fala do Alexandre de Moraes. Grande dia. Vamos ouvir aqui qual que é o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Os algoritmos não são randômicos. Eles são direcionados. Sim. E não só direcionados, como eles, a partir da inteligência artificial, eles pegam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões no Brasil e no mundo de se levar agressões, ataque às escolas, isso dá likes. E os likes são monetizados e isso gera dinheiro. Vossa Excelência deve se recordar, e todos aqui, a questão na Austrália, que fez o primeiro-ministro determinar a retirada. O primeiro-ministro determinou a retirada porque mostrava um assassinato ao vivo. E isso, os algoritmos foram repassando porque isso vai gerando dinheiro. E uma segunda observação, Vossa Excelência mostrou aquele caso das escolas, deve se recordar, houve uma grande reunião dos três poderes, à época eu fui representando o Tribunal Superior Eleitoral, e em que ficou acertado pelos três poderes que haveria uma regulamentação. E, lamentavelmente, 2 anos se passaram. Quando as coisas esfriam, a necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação. Então, realmente, foi o que Vossa Excelência começou dizendo. Nenhum de nós aqui acordou com uma vontade liberticida. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Eles tinham que agredir a mãe e postar. E as redes incentivando isso. Então, realmente é algo totalmente antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais. Você vê aí que ele inventa um argumento para proteger as pessoas contra crimes. É o que eu falei para vocês no início do vídeo. Vocês acham mesmo que é viável você punir as empresas de telefonia por conta de crimes que são cometidos usando o telefone? Eu citei para vocês aqui, eu recebo todos os dias telefonema de golpistas. Eu não caio porque já estou escolado nisso daí. Mas se eles ficam ligando é porque muita gente ainda cai nesses golpes. Será que é viável responsabilizar as empresas de telefonia por conta desses crimes que são cometidos usando o telefone? É a mesma coisa que eles estão fazendo aqui. Ah, porque teve o desafio do desodorante nas redes sociais. Ah, porque teve lá na Austrália um crime mostrado ao vivo. Gente do céu, você tem que responsabilizar as pessoas que cometem o crime. Se a pessoa cometeu um crime usando, seja lá a internet, a rede social, seja lá o telefone, seja lá o que for, essa pessoa tem que ser punida. Mas justamente essas pessoas aqui que vivem defendendo a impunidade de bandidos, são eles que alegam agora que é para proteger as crianças, para proteger as pessoas mais vulneráveis. Mas o que assustou mais, de todos esses argumentos que eles usaram, o que assustou mais
foi uma fala do ministro Gilmar Mendes. E eu vou mostrar aqui para vocês. Essa fala do ministro Gilmar Mendes é um absurdo. Olha só o que disse ele aqui. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Gente, isso aqui é gravíssimo. Gravíssimo. Quando você vê um ministro decano do Supremo Tribunal Federal dizendo que os ministros ali são fãs, são admiradores de um ditador, do Xi Jinping, ditador chinês, e eles querem, com isso, implantar aqui um sistema de censura como é o caso do chinês, é o mesmo que a Janja disse dias atrás. A Janja falou isso daí. Lá eles prendem as pessoas que não respeitam as leis de censura em relação às redes sociais. Por que nós não podemos falar disso aqui no Brasil? Agora vem o Gilmar... A Janja é uma idiota. A Janja falar isso daí, ela é uma idiota. Agora vem o Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, falando a mesma coisa, falando que eles são admiradores do regime chinês, do regime ditatorial chinês. Será mesmo que nós chegamos neste nível, gente? Nós estamos no Brasil, já estamos no nível da China. Você vê um ministro falar que é admirador de um ditador, do Xi Jinping, que é um ditador. Você vê o Barroso ali todo empolgado também. E aí você vê os argumentos que o Alexandre de Moraes e todas essas pessoas aí estão usando. A gente falava, eu lembro que o Paulo Guedes falava que em se tratando de economia, o Brasil ia demorar em torno de 1 ano e meio para chegar igual a Venezuela. Talvez nós não estejamos ainda igual a Venezuela no que diz a economia. Mas em matéria de liberdade de expressão, se brincar, nós já estamos passando a Venezuela. Nós já estamos chegando aqui no regime chinês, que é o que eles estão implantando aqui agora. Olha o nível de absurdo que é isso daqui. Isso é gravíssimo e nós estamos calados. Nós não estamos nas ruas. Isso aqui era para lotar as ruas, era para nós todos irmos para ruas protestar contra este absurdo, que essa implantação dessa censura, essa ditadura de togas aqui que está comandando o nosso país. Isso é um absurdo, gente, o que está acontecendo. Então, eu não sei até quando que nós vamos aceitar calados esse tipo de coisa. Eles não escondem mais o que eles querem fazer. Eles estão deixando claro que eles estão montando aqui um regime de censura baseado no regime chinês. Eu estava vendo ali o André Mendonça de cabeça baixa, ali só ouvindo, porque ele foi o único que discordou até agora desse absurdo aqui. E aí fica se sentindo ali impotente, porque é uma pessoa contra... Pelo menos até agora, né? Eu acho que o Nunes Marques talvez vá divergir também, mas deve ser só esses dois contra 9 ditadores. E isso se torna impossível. Então, a esperança seria 2026 com a eleição da maioria de senadores de direita para mudar os rumos disso daqui. Mas será mesmo que nós teremos candidatos fortes para disputar as eleições até lá? Porque eles estão deixando todos inelegíveis. Estão perseguindo os candidatos de direita e deixando todos inelegíveis. Será que nós teremos candidatos para votar em 2026? Do jeito que está indo aqui, até 2026 nós não teremos em quem votar. E a ditadura, então, estará consolidada. Então isso aqui é muito grave e eu acho que é urgente que nós todos vamos para as ruas. Peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, deixe seu like, faça aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.